solicitando essa audiência. Na verdade, 3 assuntos aqui nos trazem, mais uma vez aqui, está ficando assim, mais frequente. É bom, né? Porque a última foi no dia 17, e aí só retomar o que foi discutido lá no dia 17. Quais são os temas, Gerardo, por gentileza? Sim, é só para eu não ver a pauta, o pedido, né? O pedido... Não vi, mas eu sei que ele tramitou aqui. Colocou um assunto, esperava até que não fosse um desse assim, rápido, esperava que fosse rápido. Mas aí também surgiu 2 outros assuntos. Era a questão da resolução do professor titular. É um ponto. Um ponto. Aí a gente está trazendo aqui a história de um dos campos fora de série, que traz uma demanda, né, relacionada aí à ouvidoria. A atuação da ouvidoria, especialmente no campo de critério. E também lá uma outra questão que é da avaliação do estágio probatório. Foi encaminhado um memorando, né, do SH, fazendo uma cobrança ao SES, né, alegando que os professores, a maioria dos professores não tinham feito a avaliação do estágio probatório, então também não teriam adquirido a estabilidade, no entendimento da SH. Então seriam esses 3 pontos, né? Eu acho que os 2 deles especificamente está relacionado a temática daquela reunião, que era a resolução do professor titular e a questão da CPPD, né? Porque aí a avaliação do estágio também passa o rito, a comissão é que tem da palavra final, né? Que aprova o processo é aberto, né? Quando o processo é aberto, né? Mas não foi aberto quando chegar de lá, né? Bem, aí é que está o problema, né? O processo não foi aberto a tempo. A maioria dos professores já ultrapassaram o tempo, já os 3 anos, né? Que era a avaliação do estágio. E aí foi colocado um problema lá que, então como é que vai solucionar isso? Eu não poderia. Ele tem, o médico fez uma reunião lá e deu alguns encaminhamentos. Vou até ver se ele está aí, porque já participa dessa reunião também. Pode começar pelo primeiro ponto, né? Os 3 tem SRH, né? Eu estou com também. Os prazos da redução, bem corrido com o médico, por causa do horário hoje, né? Do cada jogo. Mas deseja colocar no professor titular. Se não houver nomeação, eu gostaria de sugerir um outro ponto alto. Seria a relação dos aposentados com a universidade. Conseguiu disso? Fica chamado, né? Sim, é verdade. Bom, deixa eu começar, né? Na verdade também, até fazendo uma ponte com o ano passado, no início do ano passado, aquela audiência que foi apresentada até uma série de temas, né? A questão do pessoal, condições de trabalho e a autonomia, a democracia interna. Eu acho que talvez fosse interessante também de pensar, um calendário de discussões com a administração com relação àqueles pontos, retomando, né? Porque, veja, o que a gente tomou a iniciativa esse ano, mais recentemente, está relacionada àquela pauta que tinha sido apresentada no início da atual administração, né? Que eu acho que ele poderia retomar aquilo e tentar tratar aqueles pontos, né? Porque o que está aparecendo agora, em relação, inclusive, ao pessoal docente, né, a comissão, essa discussão sobre avaliação, progressão na carreira e tal, então, em decorrência muito das questões levantadas naquele momento. Né? Sei que a agenda terminou impondo outra coisa, a situação, né, a conjuntura do segundo semestre de 2013 e o atual terminou impondo outros pontos, outras temáticas, né? Eu acho que poderia se retomar daquilo que foi apresentado em abril de 2013. Mas, mais precisamente, com relação à
questão do professor titular, na reunião de 2017 tinha saído aqui um encaminhamento, né, foi assumido pelo reitor, da questão da resolução ela ser remetida para a discussão nos centros e nas unidades, claro, estabelecendo um prazo para ela finalizar. Aí foi convocada a reunião da Câmara de Gestão no dia 30, e para surpresa nossa e daquele conjunto de professores que estavam participando dessa discussão e acompanhando, foi mantido a resolução como ponto de pauta. Inclusive o próprio presidente da Câmara disse que não tinha sido solicitado pela reitoria, nem pelo que inicia o processo, né, o secretário de Recursos Humanos, essa solicitação de retirada naquela reunião para remeter a discussão nos centros e nas unidades, como tinha sido acordado na última reunião do dia 17. Mas, de qualquer maneira, se iniciou a discussão no dia 30, por conta desse posicionamento dele, de manter. E o desfecho disso me parece sempre ser mais complicado ainda, porque na própria reunião ele disse que ninguém se surpreendesse se no dia seguinte ele publicasse a aprovação ad referendum, sendo que durante a reunião foi concedida vistas ao processo. Se foi concedido vistas e ninguém tinha solicitado urgência, nem o presidente da Câmara, nem nenhum integrante da Câmara solicitou que a matéria fosse apreciada em regime de urgência, então isso não justificaria, até pela própria tradição da instituição, e não só dessa, mas de modo geral, né, estabeleceu esse rito. Né? Não está no regimento da SODES, mas está no rito da instituição. Se a matéria não é urgente, e o que caracteriza a concessão de vistas, né, ela está retirada de pauta, então não caberia aprovação ad referendum. O ad referendum, o que justifica um ad referendum? É a urgência, né? Se a urgência, a impossibilidade de discutir numa reunião ordinária, que aí você faz a prova de referendo e submete na próxima reunião ordinária. E aí ele pode ser mantido ou pode ser alterado, modificado. Não está finalizado. E as justificativas que o presidente da Câmara de Gestão coloca, né, eu acho que é meio complicado. Porque ele coloca aqui que para assegurar prazo para os membros, assegurou prazo para os membros da comunidade universitária, das contribuições. Isso pode ter divergência quanto a esse entendimento, mas eu acho que não é a questão principal, o problema. Coloca que o grande número de docentes da instituição já se encontra apto a pleitear e, por isso seria um dos motivos para a aprovação de referendo. E as vistas inviabilizavam o caráter de urgência da matéria, mas ela não foi solicitada. Vou colocar qual é a decisão sobre isso. E por último, coloca que o encaminhamento que ele deu foi acatado pela plenária. Não foi acatado, não foi colocado isso em votação, nem nada. Quer dizer, o fato dele informar que vai fazer assim, ele não submeteu a plenária, que poderia também ser um entendimento, como tem acontecido em outras matérias e em outras câmaras. Né? Quer dizer, se entende a urgência, não tem tempo, ou talvez inviabilizasse, né, ou tivesse algum prejuízo, aí se retira e concede ao presidente da Câmara aprovar de referendo para isso retomar na reunião anterior. Acho que já foi feito isso em outras ocasiões, na própria Câmara de Ensino, parece que já aconteceu isso, mas na real há um aval se a matéria já está em discussão. Deixa eu ver qual é a decisão sobre isso. Como ele Benedito sempre chega aqui para tratar isso aí também, desse tema, ele e Celso. Segundo eles, vieram em nome deles próprios, né? Não estava representando a
compor com os centros deles, nem a unidade, vieram em nome de 12 professores associados que querem formalizar o processo de promoção. O mesmo procedimento combinei com os 3 diretores de centro, saíram há pouco, né? Zé Sérgio, Ricardo Cabral e Kennedy, e combino com vocês. Na verdade, a edição de referência saiu por 2 razões. Primeiro, porque nós tínhamos 2 grupos de pressão. Um grupo de pressão que disse que não houve tempo e solicitava que houvesse mais tempo para a discussão, né? Porque discordava entre a primeira versão da SRH feita pela SRH e enviada para o centro, isso é verdade, há 3 meses. Há 3 meses, se o centro não discutiu isso, mas eu pedi pressa a Homero, e Homero, inclusive, lembrado por Braulio toda semana, esse mérito seja dado a Braulio, ele lembrava, professor Deus, como é? Homero disse, está pronto, ele disse, jogue na praça, mande para o centro e peça para o centro discutir. Só que nesse meu tempo chega Alexandre com um problema para mim, nós não temos professor titular na Câmara, e vamos discutir uma resolução do professor titular. Sem ainda a gente discutir o mérito, a gente está discutindo procedimentos. Ele disse, quem é o relator que você nomeou? Ele disse, Clóvis daqui do CH, de Sociologia, não é isso? Aí ele disse, vamos fazer o seguinte, aí eu sugeri para ele, nomeie, convide uma comissão assessora, já que esse pessoal não pode ser relator uma vez que não faz parte da Câmara, mas convide 3 titulares. Fica à vontade para convidar 3 titulares. Ele convidou o Wellington Mota, do CEI, Gesinaldo do CH e Milton do CTRN. E essa comissão trabalhou na minuta da SRH. E segundo pessoas que me procuraram, houve uma modificação que coloca, houve modificação num artigo que coloca pontos de corte bastante draconianos, bastante rigorosos, e coloca tabela, um dimensionamento errado de ensino, enfim, as 2 modificações que a comissão fez em relação a foram, não contribuem, né? Bom, o que eu disse para ele, que a minha contribuição de mérito, que eu dei em qualquer momento, é que, para mim, um professor titular é a média qualitativa do que melhor a universidade pode produzir. Ou seja, vamos fazer uma resolução que chegue melhor à nossa situação, à nossa circunstância. Nem rebaixar como uma promoção gratuita, nem colocar um ponto de corte para punir. Esse entendimento que eu penso. Ou seja, se a gente puder produzir uma resolução que, do ponto de vista acadêmico, traduza a qualidade do professor titular, que a UFCG é capaz de contribuir para produzi-lo, né, para formá-lo, né, é isso que eu penso. Né. Pois bem, havia esse grupo de pressão para modificar. Havia, por outro lado, um grupo de pressão sobre a Câmara, dizendo que estamos atrasados, precisamos aprovar, aquela coisa, precisamos da entrada no meu processo, e Alexandre foi pelo caminho do meio, aceitou vistas ao processo e deu notícia referendo com argumento, e eu não tenho ainda elemento. Você estava na reunião, não estava, mas você está dizendo uma outra coisa, a Câmara me autorizou, porque as coisas não são incongruentes. Não são incongruentes. Chega um dia que, quando as vistas forem analisadas, aí vai colidir com o AD referente. Então, o AD referente prescreve. Então, o que é que nós combinamos enquanto procedimento? Eu, os diretores, a gente vai fazer uma reunião, tem uma reunião de equipe amanhã junto com os diretores. E entre os pontos de pauta está esse aí, né? Não se trata, nem se preocupe, não se trata de CTA. Nunca mais, vocês nunca me viram convocar CTA, porque esse conselho era absolutamente informal, como existe na UFPB, foi herdada essa terminologia, mas ao reitor é cabível chamar a ADUF para se reunir, como é cabível chamar o CTRN para se reunir. Então, amanhã a gente vai fazer uma reunião com os diretores e um dos pontos de pauta é esse. Mas nós já acordamos aqui um encaminhamento para nós 4 defendermos na reunião de amanhã. Qual é o encaminhamento? Erinaldo, se Erinaldo tiver, as minhas vistas estão prontas, quer dizer, o meu relato, quem pede vista faz um relato paralelo. O juiz, né? O juiz paralelo, não vota, está aqui. Então, ao ser apreciado, se não tiver pronto, tudo bem, a Câmara vai decidir. Mas, ao ser apreciado o pedido de vista, prescreveu o AD referendo. Prescreveu, não existe AD referendo. Aquele AD referendo foi até essa reunião, porque foram concedidas vistas. Então, a resolução continua em discussão. A Câmara só resta uma coisa, fixar o prazo que a comunidade precisa para acabar a discussão desse tema. Esse que nós concordamos com eles.
Se houver qualquer problema se o presidente não acatar, isso aí vai ser um problema do reitor com o seu pró-reitor, é outra coisa. Mas esse é o caminhamento que nós vamos colocar amanhã para acordar todo mundo, né, em torno desse caminhamento. Prescreve o ad referendo, a Câmara vai avaliar, discutir o pedido de vistas feito pelo conselheiro Aguinaldo, se ele tiver, se não tiver, então, aliás, em qualquer situação, a Câmara vai discutir vistas, ou não, se não estiver pronto, discutir outras propostas que foram apresentadas e fixar um prazo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, para acabar a discussão. E também a discussão não pode durar todo o tempo, né? É esse o encaminhamento que foi acordado, né? É claro que qualquer outro problema de relacionamento e de, vamos dizer assim, de desentendimento do presidente da Câmara é um problema para eu conversar do reitor com o pró-reitor. Mas, na verdade, não colidem. Vai colidir lá na ponta, mas não colide no meio, nem no ato, não colide mesmo porque há de referendo à decisão provisória. Né? A decisão provisória. Então, na medida que as vistas forem apreciadas, prescreve, não tem mais a de referendo. Foi isso que nós acabamos, né? Acordando, né, para levar para a reunião da Câmara. Né? Sim, e acordando também que essa discussão se daria numa discussão extraordinária. Reunião da Câmara? Não, mas a gente discutiu que continua o calendário ordinário. Não, a reunião da Câmara não. A gente vai discutir isso, os procedimentos adotados até aqui. E, por sugestão de Kennedy, que essa discussão sobre a discussão da resolução fosse feita numa reunião extraordinária da Câmara. Para não ficar submetido ao calendário da reunião, na calendário de julho. Concluída amanhã a sugestão dele, né? Aí, o pessoal deu um prazo aí, um prazo que ficou acordado aqui, entre 45 e 60 dias, né? Para uma rediscussão novamente nas unidades de centro, né? E os conselheiros dos centros trazerem as propostas para a Câmara dentro de 45 a 60 dias. Eu entendo que esse procedimento feito pela Câmara na última reunião, ele termina criando uma série de problemas em decorrência disso, né? Porque eu acho que naquele momento ali, claro, pode ter divergência com relação a esse encaminhamento, o mais correto era até fazer isso mesmo, porque na verdade vocês teriam como limite a próxima reunião ordinária, que seria um mês de julho. Mas o fato de não ter, se era uma matéria urgente, e já ter independente desse grupo de pressão e tal, ele poderia ter procedido dessa forma, ter aprovado a de referendo ou o encaminhamento que tinha sido acordado aqui. Na verdade, se daria o quê? Mais de 30 dias, até a próxima reunião da Câmara de Gestão. O problema é exatamente esse procedimento que eu acho que vai de encontro a uma dinâmica que tinha a própria instituição com relação aos atos de referendo. É verdade que não existe uma regulamentação clara com relação ao ato de referendo, mas existe um procedimento que, em geral, todas as instituições terminam usando desses procedimentos. Quer dizer, a caracterização, primeiro, de se a matéria é urgente. Se não foi pedido a urgência da matéria, foi um cochilo por parte da administração, no caso da presidência da Câmara. E um outro caso também, que eu até coloquei isso na reunião. O professor Clóvis, ele, para efeitos do próprio regulamento da SODES e dos procedimentos aqui dentro da instituição, ele não poderia ser mais o relator. Hoje, né? Não, na época, porque ele depois... Na época. Isso tem mas a matéria entra em discussão agora na reunião que eu pedi já para que ele fosse relator. Substituído. Porque isso tem nada a ver com a discussão da resolução. Não é um prazo bem anterior, nós o convidamos para a gestão. O conteúdo e ele está na gestão. Tem nada a ver, mas eu já solicitei que ele vai ser substituído como relator. Substituído para a próxima reunião, o relator já não será mais ele, né? Ser substituído como relator, porque ele já está na gestão. Embora não seja cargo de direção, né? Não FG, coordenador administrativo eu fico. Primeiramente achou muito estranho, porque a reunião foi muito próxima, dia 17, dia 30, quer dizer, 13 dias depois, uma audiência onde tem sido acordada alguns encaminhamentos aqui. Você assumiu com a entidade um encaminhamento que você iria dar.
E me parece que quando o acordado, né, mesmo que não tenha tido um documento assinado por você, por Vicimário, que estavam aqui na hora da nossa audiência, né, e isso é quebrado, inclusive de uma forma assim, eu não tomei conhecimento, o reitor não me comunicou isso. Pode olhar, enfim. Nunca a resolução deixou de ser discutida. O caminho do meio, eu acho que a gente preservou. Continua a discussão porque o AD referendo é uma aprovação provisória. Mas não parece que dá direito a quem queria entrar. Professor, não parece estranho você está com um processo, uma decisão que é importante na vida de muitos professores. Tem uma série de questionamentos levantados em relação ao teor desta resolução. E enquanto isso está em discussão, não é? E inclusive uma entidade representativa que vem com o reitor, com o staff da universidade, aborda procedimentos e é surpreendida com medidas que se consideram praticamente isso. E mais ainda, quer dizer, o que a gente acha mais estranho é você ter um processo. Eu fui do Conselho Pleno, fui da Câmara, eu nunca vi um processo de Vicimário, por exemplo, ter um processo em ad referendo, aliás, um processo com vistas, permitido vistas. Eu levei o processo para casa para apresentar um juízo para que fosse julgado, né? E sou surpreendido com a aprovação ad referendo. Isso me parece, a minha leitura, eu posso mais mas não é. Eles vão colidir num detalhe momento. Ad referendo é uma aprovação provisória. Sim, mas se tem essa aprovação provisória, então significa dizer que alguns professores podem, enquanto provisoriamente, qualquer um pode entrar com um processo pedindo a sua promoção. Pode. E aí, se o ad referendo for cassado, aí vale o que foi feito durante o ad referendo. Aí é outra situação. Mas eu acho que a questão é exatamente essa. Diz assim, está se pegando aqui, você tem que ter uma resolução aqui para disciplinar sobre isso. Existe, se leu uma todas, tinha aquela portaria inicial, a 945 lá, que estabelecia para o conjunto. E depois vem uma portaria, alguns meses depois, tratando especificamente de professor titular. Ora, o fato de ter essa portaria, ela até reforça esse entendimento. A ausência de resolução interna não impede a solicitação de progressão para a pessoa titular, porque existe uma lei que institui a carreira e existe requisitos ou parâmetros estabelecidos para um sistema. Atendendo ao que está na lei, a portaria atende o que está na lei e a lei estabelece lá os parâmetros. Então, do ponto de vista formal, por exemplo, se aqui demorasse a ter uma resolução, nada impede. É esse o problema que está tendo no âmbito da CPPD. Que, felizmente, então também não ficar só na crítica, né? A Câmara, na última reunião, ela deu um passo importante, quer dizer, compreendendo esse elemento, né? Quer dizer, independente se a resolução interna está atualizada ou não, existe já um direito assegurado, que é a instituição e as comissões de avaliação, elas não podem dizer assim, não vou avaliar, não vou proceder a isso, porque não tem uma resolução interna. Então, voltando um pouco, esse encaminhamento contempla, a resolução está em discussão. O ad referendo prescreve, os diretores de centro, mais Luciano, Benito Luciano e Celso, vão apresentar suas propostas. Agora, pelo encaminhamento aqui, os conselheiros dos 3 centros vão trazer a proposta de uma reunião extraordinária, 45 dias de prazo, para que desses 45 dias os centros possam trazer novas contribuições através de seus conselheiros, quando será rediscutida, votada, entre em processo de votação. Eu penso que esse encaminhamento contempla todo mundo, porque também não pode passar o tempo todo discutindo, né, a resolução do professor titular. Bom, é isso que eu vou levar amanhã para a reunião, né, a reunião com o restante dos diretores, outros também que têm se mostrado interessados nessa discussão, e com o presidente da Câmara também, que estará presente nessa reunião amanhã, para a gente acordar em definitivo o procedimento. Né? Prescreve o ad referendo e continua e fixa um prazo para... Só me permite, eu acho que torna sem efeito. Ele próprio? Sim, se ele não fizer, o reitor faz.
Ah, não, aí tá certo. Torna sem efeito. Eu não vejo como você está prosseguindo uma discussão com uma coisa já aprovada. Não, ele Não, torna mesmo sem que efeito. seja provisória. modificada. Oi? A resolução pode ser modificada. Pode, sim, Mas aí, eu sei então, que pode, mas se me permite, eu acho que aí é que tá o problema. Já, Porque assim, Parece um desgaste retomar a possível. discussão da resolução, Reitor e provedor, para sabe? retomar, É um queda de braço. para retomar a discussão sobre a resolução, você tem que submeter o Ou ele referendo. retirar, ou ele rever. Ou ele rever. Nosso sem efeito faz diferença. Porque Aí então, você pode por fazer. exemplo, uma proposta ou retira o ad referendo, ou submete a próxima reunião. Ele não sendo homologado, aí é Cai. que reabre a discussão. Aí Ah, não já vejo está um problema. reaberta. Hã? A discussão vai estar reaberta, nem vai. Não, pode modificar, está reaberta a discussão. Torna-se efeito o ad referendo e toca, ele estabelece um prazo, a Câmara A discussão fixa está o prazo. O procedimento é tornar sem efeito o ad referendo e fixar um prazo, qual é o prazo que a comunidade precisa para trazer suas modificações. É isso que nós vamos. Eu combinei com os diretores hoje, né? Parte deles, né? Parte deles, vamos combinar com o resto e com o presidente da Câmara na reunião de amanhã. Ô, Leonardo, uma pergunta aqui. De fato a reitoria foi pressionada para retirar isso? Eu estou colocando porque foi uma matéria veiculada, né, no portal da ABUF, né? Eu, como... Isso foi colocado isso aqui no dia 17. Não, foi pressionado para retirar? Não, os caras se Pressionado a retirar, não sei se você Talvez a palavra pressionar. Talvez a palavra pressionar não tenha caído. É a manchete, né? Não, eu acho que Eu acho houve uma que- solicitação, houve um acordo, Aí houve conversou, um entendimento. Mas eu estou colocando isso porque, né, independente de eu ser associado ou não, eu sou cidadão, né? Sim. Mas, e como eu recebo também os releases lá no dia seguinte, eu achei uma tremenda inoportuno, Sim. inadequado, inconveniente aquela Pois lá. Aí assim, sacia mais, né? assim como um Peça termo a você, se desse, for possível, assim, reavalie, né? assim como um termo desse causa estranheza, nos causa estranheza também Não, que o tá acordado com o reitor não tenha sido cumprido também. A gente achou que era o caminho do meio que resolveria os dois problemas. Ele estava pressionando. Sim, mas não saiu nenhuma atitude da reitoria, do reitor, dizendo, olha, tivemos uma audiência com a DUF, enquanto representação dos professores, acordamos isso, mas depois de uma reunião tivemos outro direcionamento. Amanhã Nada nós disso foi dito. divulgaremos. O que é que ficou entendido? Que a Pró-Reitoria de Administrativa passou por cima da reitoria. Essa é o entendimento, assim como um verbete como esse causa estranheza, nos causa muito estranheza. Poxa, o que é que a reitora não Desse sabe? modo que amanhã, após a reunião de A reunião a amanhã, gente faz, agora vamos se a falar isso, reunião, né? depende da hora que terminar, se não sai amanhã mesmo, depende da hora que terminar, né? Já com o resumo do que saiu daqui. Porque se não muito tarde, aí a gente faz vai na sair quinta-feira. da reunião amanhã. Mas estará na quinta-feira, Eu queria só. sobre esse encaminhamento. Você tem todo o direito, inclusive, como associado, Por isso que eu tô falando de uma de sociedade questionar agora. termos que a gente utiliza. Mas eu queria dizer que a gente, enquanto sindicato, tem autonomia para veicular as matérias como a gente bem entende, inclusive assumindo bônus e bônus. Como também vocês têm o direito de, muitas vezes, irresponsavelmente, utilizarem termos No Senado não aceita essa palavra, não. em relação a atividades da DUF. Como, por Nesse- exemplo, que a gente inviabilizou reuniões de colegiado pleno, que a gente invadiu, que a gente botou reitor em cárcere privada, etc. e tal. Né? A reitoria Então não essa é a tem linguagem que vocês utilizam. Mas Eu não, você não. a gente é Vamos crítico, fazer- a gente é aqui crítico. dentro Nota da senhora dizendo que o Mas efeito é claro, Eu não admito que você fala irresponsável, não. Sinceramente, se for para levar o livro, de baixar o livro, não aceito isso não. Por favor. Eu me escutei, me escuto, eu tô Não, aqui. mas você tá- Eu tô aqui representando uma entidade. Não, mas calma, eu não mas tô tá aqui a falando, favor. Você está colocando que a Eu não reitoria estou na não lógica do favor, não. Você Eu está estou aqui como como representante da Nossa, entidade. isso- Eu fui eleito pela categoria, Nossa, independentemente de você ter votado ou não, Não, mas eu fui mas isso não tem eleito para a nada. categoria, estou aqui exercendo. Vamos né? você ter um diálogo. Nós não E gostaria de dizer o isso seguinte, em o que nenhum me momento. preocupa em tudo isso, desse episódio, em outros, inclusive que a gente está tratando aqui, é claro que tem essas filigranas, claro que eu acho que a gente discute, e a gente veio aqui com o espírito de discutir, tentar resolver esse impasse, que mais uma vez não fomos nós que criamos. Agora, o que me preocupa, né, é que essa atitude que um membro da administração superior toma, né, um pró-reitor, que dirige uma Câmara, que é um órgão colegiado importante, por mais que a gente tenha crítica, é um procedimento.
né, que tem sido uma praxe dessa administração, que é de apostar sempre na política de fato consumado. Porque para mim, o que está cristalino numa atitude como essa, tomada pelo prefeitor, o professor Alexandre, é de tentar criar o fato consumado. Então a gente aprova a de referendo. Claro, você disse que tem essa filigrana, uma de referendo é temporal. É verdade, nós não somos inversíveis para não saber disso. Mas o que me preocupa é o que está, muitas vezes, posto. Não como um fato isolado, mas como uma política de uma gestão que tem dificuldade, tem demonstrado, ao longo da gestão, de lidar com a democracia, com os processos democráticos de transparência. Vocês têm... Uma leitura sua. Com certeza. Eu digo e estou afirmando aqui. Né? Digo verbalmente, digo por escrito, a dificuldade que vocês têm para lidar com o contraditório, com a democracia, com pactuar, porque nós temos concepções diferentes de universidade, mas como membros já de uma entidade sindical, nós temos a obrigação de dialogar. Dialogar, de vir aqui e dialogar com vocês para tentar resolver os problemas da universidade. Agora, o que não dá é muitas vezes você pactuar minimamente determinados encaminhamentos e no dia seguinte a gente ser surpreendido. Isso só faz, eu volto a dizer, isso ocorreu em relação ao EBSER e praticamente em todas as matérias que a gente tem estado em lados diferentes. Que é o quê? Isso só faz acirrar. Só faz acirrar coloca toda a verdade em relação o entendimento. Então, para mim, infelizmente, o que está em jogo é uma tentativa, mais uma vez, de, com essa resolução arbitrária, absurda, e pior ainda, um procedimento de criar a política do fato consumado. Ok, vamos para adiante no procedimento. Eu quero mostrar para ele, Luciano, olha, eu não aceito, estou dizendo a você na sua frente, à luz do dia, que você me chama de responsável. Não aceito. Nunca lhe chamei isso, não gosto dos seus procedimentos, mas lhe respeito. Eu estou falando de métodos administrativos. É como você, enfim. Mas não aceito, agora não vamos fazer isso não. Eu não quero discutir as questões pessoais. De outra vez você não fala isso. De ordem pessoal, eu estou falando aqui politicamente. Eu vou continuar falando, mas ninguém vai calar minha boca não. Não vai ser você nem ninguém. Prossigamos aí. Entendeu? Esse encaminhamento, nós vamos fazer uma reunião com todos os diretores, vamos construir o entendimento de que tornar-se sem efeito o referendo e a Câmara fixa um prazo, a baliza é 45, 60 dias, essa é a baliza mínima para recolher as contribuições das unidades e dali começar o processo de deliberação. Okay? Segundo ponto, né? Eu vou dar um encaminhamento diferenciado aqui. Só um momento. Não sei se é acordo, né? Tem uma coisa que depende, eu não tive ocasião, não tive tempo de me reunir com o Homero depois que ele voltou da reunião de Cuité. Eu gosto até que a gente saísse daqui, pode sair daqui com uma reunião marcada com o Homero para discutir e o ouvidor para que eu não estou aqui, aí fica complicado, né? Não houve retorno de Homero com relação a essa reunião, porque eu não tive tempo de conversar com ele. Né? O que é que foi discutido lá? Porque ficou um vazio, ou seja, as pessoas não estruturaram as comissões para o processo administrativo disciplinar, todo mundo. Só em Cuité. Mas tem problemas. Aliás. Por exemplo, um dos nossos diretores hoje é o João Batista, que à época era coordenador administrativo da unidade. E ele trouxe, inclusive, ontem para a nossa reunião, um documento de quando ele coordenador administrativo, de solicitação à CRH para que instalasse uma comissão, porque o campus era novo e todo mundo estava em estágio probatório, todo mundo, com exceção de Ramilton, que tinha sido transferido daqui para lá, e 2 outros professores que chegaram posteriormente. Pois é, esses elementos não tem. Nesse momento, quando o coordenador administrativo pediu providências à SRH, porque a SRH que teria que providenciar uma comissão talvez de outro centro, alguma coisa, para promover essa avaliação. Porque como é que você está em estágio probatório e você vai avaliar o outro que está em estágio probatório? Mas essa contribuição agora, o Nero, isso aí eu sei, porque ele saiu daqui já com essa dependência. Ele ofereceu essa contribuição da SH para instituir a comissão. Aí eu não tenho retorno. Isso vale oferecer essa contribuição da SH. Ingressaram em 2006, se é verdade, foram 28, que eram 30, sobre 28, que João Batista nesse conjunto. Acho que 3 anos de imaginação era possível.
custa 4 anos, para concluir, tá bom? Todos eles já Agora, receberam o mais de de uma cá, vez. Mas o de casa, ele entraram há 3 anos, isso já não tem mais sentido, né? Sim, mas eu tô Agora são mostrando, todos. porque você tenta responsabilizar os professores. Não, o centro, ele está falando da administração. Tá certo? Nem Enquanto na realidade, o o próprio pessoal nesse momento não reunia as condições para fazer isso e só estou. Vamos fazer o seguinte, Os pioneiros. E nada foi feito. o Homero vai oferecer essa alternativa. Olha, a SH pode estruturar, com a contribuição de outros centros, pode estruturar a comissão para esse problema. Eu não tenho retorno, como eu falei para vocês, dessa ida de Homero lá, porque eu não tive tempo para me reunir com ele. Eu sugiro que a gente marque uma conversa com ele, E o ouvidor. e o ouvidor, para a gente tirar a Mas eu acho que o ouvidor mereceria a gente conversar um pouco mais sobre as questões. Foi ele, né? Poder falar com ele. Não, Da história que Ele não é que pode reitor, não, viu? mas está agindo como? O memorando encaminhado pelo SRH. Talvez fundamenta, procedimentos 12 de inadequados, vamos usar assim. Não são É fatos. recente, né? É recente. Então foi feito talvez agora uma reunião, não sei. Foi dia 12. E o que ele coloca aqui como proposta, né? O ouvidor. Não, o Homero. Nesse memorando é o 135, 12 de junho, dirigido ao SRH. Isso faz referência aqui à resolução interna, né, que é a 01/2010, que seria para disciplinar essa avaliação do estado informatório. O problema aqui, prazo de 30 dias, designar a comissão de sindicância para apurar as responsabilidades pelo descumprimento de legislação. Apresentar no prazo de 30 dias a proposta de regularização do estágio probatório dos docentes, cujo interstício de 3 anos enquanto se vencido. Apresentar ato de designação de comissão especialmente designada para proceder à avaliação. Que levanta uma questão aqui, anterior, para fundamentar isso, levanta uma questão que, se for puxar o fio da meada, quer dizer, parte significativa da instituição, inclusive, não estaria quite com a avaliação do estágio probatório. Porque não é de hoje que a instituição, em várias unidades e centros, não procedeu adequadamente. Desde que eu entrei aqui na UFCG, que era um problema lá em Cajazeiras. E é um problema de outros centros também. Então, se for a rigor o que está estabelecido, a lei estabelece, com a alteração lá da emenda 19, né, que é de 98, que ampliou para 3 anos. Se adquire a estabilidade a partir de 3 anos. E lá no outro ponto é que diz que tem que ter o estágio probatório e faz a avaliação tendo aqueles 5 itens lá e tal. Não faz uma vinculação clara entre o Estatuto da Estabilidade e a finalização da avaliação, a obrigatoriedade da avaliação do estágio probatório. Isso é interpretação. Interpretação que está se dando aqui internamente, embora tenha divergências com relação a isso, porque essa discussão também se estabelece em outras instituições, dentro do sindicato, que tem discordâncias e posicionamentos diferentes com relação a essa interpretação. Mas o problema é que, inclusive, muitos dos que acham que teriam cumprido, não foi cumprido, e aí é um problema, porque você agora pega o exemplo lá de Cuité, e no caso de Cuité, no momento lá eles não tinham como, porque só tinha um professor estável. E se era um professor que estava na administração, ele não poderia integrar comissão, né? Ele enquanto administração e tal. Então, porque não coloca o que está na resolução, e eu acho que é problemático, dizer assim, aquilo está determinado para uma situação normal. Se um professor é admitido, a unidade obrigatoriamente tem que fazer isso, né? Cobrar o plano para o período e instituir comissão. E aí são os integrantes da unidade. Se não tem, aí dentro do âmbito do centro. Mas nem dentro do âmbito do centro. Então, aí já foge a competência do coordenador, porque ele não pode convocar professor de outra unidade, de outro centro, para instituir, para fazer parte da comissão. Aí já é numa outra esfera, se é nível de centro, para aproveitar professor de outro centro, ou a nível da instituição, da administração. Ele acionou, João Batista, ele acionou a instituição? Ele acionou, muito foi a parte dele. Sim, a parte dele. É a parte dele. Eu acho que para os pioneiros que não tinham como fazer isso, até o âmbito do centro, né? Eu acho que é o bom senso. Os pioneiros, né, não tem como fazer.
Mas vamos dizer, um que entrou, por exemplo, hoje, vai ficar também sem estágio, um centro que já com 8 anos de funcionamento. O problema é que lá são todos. São todos, ninguém tem. Mas vamos fazer o seguinte, como eu não sei, aí confesso que Os eu antigos de falta de do ano tempo. passado não foi regularizado, né? Que os novos que entraram agora, Também não estão sendo. também não vai ter, porque também não tem como constituir. Tem, constitui tem. Os novos tem. Teria fazendo esse procedimento. Né? No âmbito da unidade não dá, no âmbito do centro também não dá, então você tem que articular. Mas dá, hoje tem 120 professores lá, cara. Não diga que não tem, não tem nenhum titular. Associado lá são poucos, contado a dedo. Os professores que Os não professores foram avaliados, foram eles podem removidos para lá contribuir. também, né? Ah? Tem muita A gente. remoção foi para lá, né? Daria nesse sentido, acho que você está... Não, hoje acho que dá. Ah, Quem entrou de 4, 5 anos pra cá já dá. Agora patrão fica lá, tem que haver Ah, mas Mas a SCH pode contribuir também, É, outro claro. centro. O encaminhamento é o seguinte, sem nenhum prejuízo que a gente volte a apontar uma outra audiência para concluir, eu deixo marcado no médio não está aí. Acho que essa hora eu acho que ele me falou que ele já ele tem aula. sai de 11 Ele tem aula. Tem aula hoje. A gente deixa uma reunião marcada com vocês e o mérito, sem prévio nenhum de que a gente conclua isso numa outra audiência. Sobre esse ponto aí. Com o mérito, porque igual eu falei, o mérito foi quinta-feira para lá. Na sexta eu não tive tempo para encontrar com o mérito. Ontem até tive tempo, mas passou uma série de coisas, até tive tempo de encontrar com ele, mas não encontrei. Para tratar do resultado dessa ida dele lá. Reunião com mais unidades, como sendo para tratar disso, exclusivamente. Então, eu vou deixar marcada uma conversa da com o Homero aqui. Marca pra ela de nada, né? E lá, se concluir, acontece, se não concluir, a gente volta a discutir isso na audiência. Certo? Sobre a concordância de motor, eu acho que poderia ser emitido na outra reunião mesmo, não vejo nenhum problema nisso, mas também fazendo uma associação, ou pelo menos retomando a questão da CPPD. A gente vai falar tudo com A ele. CPPD, o Porque Homero já. essa comissão. Eu pedi para o Assessora. Homero. Primeiro, eu nomeei uma comissão assessora para ajudar a Ele tá CPPD presidente da comissão a assessora. despachar os processos que estavam em trabalho. Porque Bazante me falou que a CPPD estava desarticulada. Bom, e pedi ao mesmo tempo que essa comissão tinha duas atribuições. Despachar os processos que estavam represados e me apresentar para mim uma proposta de compulsão da CPPD, uma vez que a Lei 12.772 diz que tem, dá as atribuições, diz que é eleita pelos pares, mas não coloca compulsão. Vale ainda não. Aí isso aqui ele mandou, eu estou lendo para ver a contribuição que eu tenho para isso aqui, e a gente vai levar para o pleno essa proposta de compulsão da CPPD. A CPPD é assim que nós tivemos Funcionamento, né? É claro, se o pleno não tiver condição de funcionamento, eu vou aprovar de referendo convencido. Feita uma rodada de discussão nessa comissão que eu nomeei em caráter pro tempo, que é Vicemário, Homero e Barosa, eu vou aprovar, considerando razoável, vou aprovar de referendo para que a gente reconstitua a CPPD. Eu espero levar para o pleno o prazo mais brevemente possível. Eu continuo, inclusive, o questionamento que eu fiz na última reunião. Eu vejo com bastante preocupação essa comissão, porque na verdade, assim, se a comissão permanente pessoal docente está desarticulada, não tem mais voto com nada, tem que se eleger para atender a própria legislação nova. Tudo bem, então tem que preparar esse processo e tal, que não pode ser de um dia para o outro. Então tem que constituir uma comissão. É bastante razoável. Professor, então tem que constituir uma comissão pro tempo, né, que assuma essas atribuições da comissão permanente pessoal docente para poder fazer isso. Foi isso que eu constituí. Mas a comissão instituída são integrantes da administração. É o comitê assessor de Então é a comissão pro tempo exatamente o e comitê pessoal assessor. docente. Não. A comissão assessora. O que está acontecendo é que, como o Baza não está se reunindo lá, a comissão não está se reunindo, ele pode estar com entendimento, pensando sozinho, de alguns processos que estão indefinidos, está caindo na conta de gestão. Então, a gente quer auxiliá-lo, ver se o entendimento está correto, porque uns não é equivocado, na minha opinião. Né? Porque a lei de menor esforço é o seguinte: como eu tenho dúvida, eu indefiro. Não pode ser assim. Eu estou dizendo que Baza disse isso, eu estou falando, compreende? Então eu indefiro e alguém resolve isso. Gente, isso a gente não está resolvendo no sentido burocrático, né? Então talvez um novo olhar, 3 pessoas, né, possa dizer, olha, isso aqui está correto. Por exemplo, eu tenho entendimento, que o professor que atingiu, a partir de 1º de março do ano passado, os 2 anos, como tinha 2, já vai para adjunto 1, dependendo da situação. Isso é o meu entendimento, mas não é o Baza.
Estou dando um exemplo, compreende? Aí você está indiferindo sem necessidade. E começa, né, a tranquilizar os professores, né, que estão, os pretendentes, né, os solicitantes, entendendo dele. Por quê? Porque eu tenho uma norma, mas a lei tem supremacia sobre a nossa norma. A gente se adequa à lei, né? Não pode ser o contrário. Se a gente está atrasado, né? Se leu a lei errada, compreendeu errada e fez a resolução errada, tem que refazê-la, né? Reformá-la. E se o entendimento não foi errado, né? Mas é um equívoco, que pode acontecer isso, pode. Alguém pode ler, ter um entendimento e para ele não vai dar entendimento nunca. Agora, é o caso diferenciado dos professores que eram, por exemplo, adjunto 1, assistente 1. Ele tem que chegar em 2 primeiro, né? Para depois ir para adjunto 1. Então, ele tem que primeiro atingir o teste de 2 anos de avaliação, né, de desempenho, né? Tem aquela pontuação média, me parece, a média não sei como é que é, né? Para passar para 2. Esperar mais 2 anos para passar para adjunto 1. Eu estou falando em termos de progressão, sem mudar a titulação, né? Porque se mudar a titulação, só vai atingir aqueles que foram nomeados naquele período, que eles podem pedir repulsionamento, né? Quando atingir o estágio probatório. Cuja avaliação é de 3 anos, né? A avaliação, né? E pode chegar até 4, que são o período, né, que você tem para finalizar. Aprovação na unidade, né? Em colegiado e na CPPD para emissão de portaria. Esse caso é bom para o positivo e é bom para o negativo. Qual o negativo? Se ele não tiver ou não adquirir, né, por exemplo, desempenho. Também tem direito a recurso e a reavaliação. Então não significa 3 anos que ele tem estabilidade, não. 3 anos é de avaliação, podendo chegar até 4 da tramitação. Vai depender da celeridade. Eu tenho um caso lá em psicologia, só um exemplo aqui de Flávia, que está pretendendo com aquelas cotas, né, passar. Mas ela não tinha ainda sido avaliada, pelo menos que eu digo avaliação, para chegar à portaria, né? Estava indo no nível, né? Esqueci o nome agora, perdão. Probatório? Sim, né? Lá ainda na unidade ainda, né? Mas eu já vi, não, tem que chegar até a portaria, né? Quando chegar a gente altera o jornal de trabalho dela, né? Porque a unidade tem cota. A gente votou lá em caráter de recente, né? agora, Flávio Moura de Moura, né? Exatamente. Aí vem para a CPPD. Estou colocando um exemplo aqui porque o menino está aqui, o Tiago, né? Que é a alteração do jornal de trabalho, né? Que ela foi contratada, nomeada como TV, né? Complementando, Helena, que eu não me decidi por uma comissão pro tempo. Eu primeiro entendi, vamos rearticular, ver os mandatos e rearticular. Eu não consegui. Eu vou nomear, para não superpor as coisas. Tem um setor que é a assessoria, e eu mantive, uma leve alteração na composição, mas mantive, que é o titular da SRH, o titular da Proreitoria de Ensino e o titular do Planejamento. Que é acessório, porque a gente não tem um mapa, como a CPPD está desarticulada, a gente não tem um mapa atualizado semanalmente de quem saiu, quem entrou, quem pediu licença. Eu preciso ter isso aí para nomear. Preciso ter esse quadro bem né? Um afinamento muito bem feito isso aí. Por isso que esse comitê assessor já vem trabalhando nisso. Chamei a CPPD, chamei bastante, olha, essa comissão em caráter 90 dias, foi? 90 dias, para ajudar a CPPD no despacho dos processos que estão represados em relação às quais há um grande número de reclamação e me apresentar uma proposta de composição. Como é minha apresentação orientada, composição e funcionamento da CPPD. Tem que levar para o pleno, aprovado isso, faz a eleição. A eleição de... da comissão. 60, né? Pronto, 60 dias, melhor ainda. Agora, Berto, é aquele caso que eles falaram da reunião, né? A comissão está como se fosse um órgão auditor. Também está acompanhando a CPPD. Assim, vê a pontuação da unidade que aprovou, né? No centro ainda faz nada. Para que isso, pai? Já falou em 2 instâncias, não precisa mais. Isso está dentro desse texto. Né? Ela vai ver só o seguinte, o direito. Por exemplo, o direito. Eu só tenho 1 ano, pedi. Por alguma razão, a unidade não percebeu isso, né? Nem o constado. Aí você tem que votar. Está compreendendo? Mas conferir pontuação. Fazer recontagem. Conferir, para que isso mais? Não faz sentido isso. Isso